Hoje nós vamos comentar um pouco mais sobre o audiovisual aí do universo DC com Superman e The Batman. Superman, parece que o filme aí teve uma certa folga ou deram uma aliviada na barra dele, tendo em vista a pressão que existia anteriormente que ele tinha que ser o filme mais lucrativo da Warner pro ano. Temos aí boas notícias nesse sentido. Eu acredito que sejam boas notícias, depende da visão de cada pessoa. E no mais The Batman, a galera continua comentando sobre cancelamento, já estão querendo forçar algumas coisas nas redes sociais, aí vou comentar tudo isso e falar também sobre, existe a possibilidade de cancelamento realmente do filme The Batman, o que eu acho em relação a isso, e como se eventualmente acontecesse esse cancelamento, como a gente deveria reagir. Vou falar sobre tudo isso agora. Começando comentando aqui Superman. No passado eu tinha comentado uma matéria aqui falando sobre o futuro da Warner em 2025 com as bilheterias. E Superman era uma das grandes apostas da Warner para conseguir arrecadar um bom dinheiro, ter uma saúde financeira para esse ano de 2025. A pressão estava muito em cima do filme do James Gunn, mas o fato é que a Warner não previa que nós teríamos um filme chamado Minecraft aparecendo. Para quem não está acompanhando as notícias, um filme Minecraft atingiu aí mundialmente 700 milhões de dólares. E o filme está caminhando para ter uma bilheteria final de 950 milhões de dólares a 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Então, de certa forma, Minecraft ajuda a tirar um pouco dessa pressão do filme do Superman, no sentido que, olha, vocês têm que fazer o filme dar muito certo, porque senão o Zaslav vai olhar com uma cara feia e pode arruinar projetos futuros. Nós tivemos outra notícia importante que foi a boa estreia do novo filme do Ryan Coogler, que é Os Pecadores, que acabou então arrecadando 60 milhões de dólares mundialmente. Para o filme desse tipo de patamar é uma bilheteria muito boa, que traz também ali um pouco de alento para a Warner Bros. Pictures, que estava amargando aí algumas derrotas recentemente, a ponto que a Pan Abbott e o Mike DeLuca estavam aí com a corda no pescoço com seus cargos dentro da empresa. Inclusive rolavam aqueles burburinhos que o Peter Safran poderia ser uma das pessoas que estavam sendo cogitadas a substituir os dois na Warner Bros. Pictures. Ao mesmo tempo já estavam circulando informações e até confirmada que o Zaslav já estava se reunindo com outras pessoas para trocar os CEOs, então parece que as coisas dão uma acalmada nos ânimos. Então isso dá uma folguinha aí pro filme do Superman, né? Traçar o seu voo tranquilo, independente, sem todo mundo ficar olhando ali, torcendo a favor ou contra, né? Geralmente contra, tem uma galerinha complicada. De certa forma o filme Minecraft acabou sendo importante pro próprio Superman também em outro sentido, que foi a questão da divulgação do clipe, que exibia 5 minutos do filme. Como nós tivemos aí um trabalho que chamou muita atenção das pessoas, né? Muita gente foi assistir Minecraft, muita gente está ciente então da existência do filme do Superman. Hoje até, através do site Quorum, que analisa a percepção das pessoas em relação a próximos lançamentos, tanto Jurassic World como o Superman estão ali no topo da lista. Realmente são os dois filmes que as pessoas têm mais ciência que estreará então em julho de 2025. Depois nós temos o Quarteto Fantástico. Então o que parece o marketing à la Barbie da Warner está funcionando. É legal destacar só um ponto importante, que essa visão em relação à percepção do público, né, que eles sabem que vai estrear alguma coisa, é importante, obviamente, faz parte também dessa questão do marketing. Só que, se eventualmente o filme for ruim, né, a gente torce para que não seja, isso pode mudar com certeza. O filme do Coringa 2, eu lembro que aparecia bastante também nessas listagens do Quorum, que as pessoas tinham grande percepção, ainda mais que você tinha a Lady Gaga participando, era a continuação de um filme bilionário, o pessoal estava animadíssimo para assistir ele. No entanto, com o passar do tempo foi se perdendo muito a vontade, né? Foi caindo um pouquinho essa percepção, e quando o filme estreou aí foi um grandíssimo fracasso para a Warner, muito por causa da repercussão do próprio filme. Talvez as pessoas tinham ciência de uma continuação do filme, mas não sabiam que ele era um musical naquele estilo lá que a gente viu. E ao mesmo tempo você tinha toda uma construção que falava o contrário do primeiro filme. Então é um detalhe importante. É legal você ter essas estimativas, é importante ter essas estimativas, mas o filme só vai conseguir fazer uma boa bilheteria quando ele estrear e for muito bom, conquistar o público. Simples assim, não tem erro. E abrindo parênteses aqui, eu tô achando muito interessante esses filmes baseados em videogames dando certo, porque no passado a gente tinha muito destaque para filme que, olha, tinha boas adaptações, mas ao mesmo tempo muitos deles não davam certo. Warcraft, Lara Croft, Tomb Raider, Silent Hill, o próprio Resident Evil nunca foi para frente. Então a gente sempre teve aí muitos problemas nessas adaptações, mas agora com Super Mario, o Sonic tem dado certo também, né? Começa meio morno, mas vai crescendo com o passar aí dos seus filmes. E agora Minecraft chegando ao bilhão, possivelmente.
realmente a gente tá vendo uma mudança. E nós estamos falando de filmes que não são uma unanimidade. O Super Mario, eu lembro que a crítica falou que era um filme mediano. Você teve também, por exemplo, agora o Minecraft também não sendo nada assim, digamos, aprovadíssimo aí pelos críticos. Acho que mesmo pelo público. Eu vejo que o público vai muito mais pelas piadas no cinema em si, né, do meme, do que necessariamente a beleza do filme. Mas de qualquer forma, ainda assim é dinheiro sendo feito, então tá lá. Tá fazendo sucesso, a galera já tá buscando fazer um segundo filme no Minecraft, vai ser outra franquia poderosa da Warner. Se, né, todos os filmes forem bons, ou não, sei lá. Agora vamos falar sobre The Batman 2, pois nós estamos diante de um novo capítulo no que envolve o filme, meus amigos e minhas amigas. O primeiro capítulo que a gente estava tendo era The Batman Parte 2, ou The Batman vai entrar pro DCU. Era toda semana tendo que discutir essa pataquada aí. Toda santa semana havia um bendito ser humano falar que ia acontecer, que era certeza, só não via quem era cego, né? No final das contas a gente chegou no momento que acredito que já tá meio sedimentado, né? The Batman não faz parte do DCU. Agora o novo capítulo que a gente discute é cancelamento do filme. É outra temática que o pessoal resolveu aí forçar bastante nas redes sociais. E digo muito isso porque nosso querido Daniel RPK e o fofoqueiro de plantão resolveu nas suas redes sociais compartilhar um vídeo descontextualizado falando então aí sobre o cancelamento do filme. Na verdade é um vídeo do John Campea fazendo uma live onde ele acaba mencionando que existia chances de Batman Parte 2 ser cancelado. Existe toda uma pausa dramática dele falando e não sei mais o que. Pois bem, esse vídeo que o Daniel RPK resolveu viralizar, na verdade é um vídeo descontextualizado, onde a equipe do John Campea fala sobre qual possibilidade seria mais sensata ou que poderia ocorrer. O Batman do Robert Pattinson fazer parte do DCU ou The Batman 2 ser cancelado. E o John Campea faz todo o mistério para dizer que, olha, eu pensaria que na verdade The Batman 2 poderia ser cancelado. Ele até fala sobre algumas coisas que conversou com o Warner, que ele poderia conversar com o público, que foi autorizado, mas que ele gostaria de conversar off-câmera, né, fora das câmeras. E deixou o pessoal ouriçado. Pô, então existe a grande possibilidade de realmente The Batman 2 ser cancelado. Mas no final das contas era só realmente um papo para saber qual seria a maior possibilidade. O próprio John Campea chega a falar em outro vídeo que não foi colocado ali então pelo Daniel RPK, que ele não acha que The Batman Parte 2 vai ser cancelado, mas que se eventualmente você tivesse que pensar em duas possibilidades e juntar o Batman do Robert Pattinson DC ou o Batman ser cancelado, do Matt Reeves, a possibilidade um pouco mais lógica seria o Batman ser cancelado, né? O Batman Matt Reeves. Então, no final das contas, não existe discussão de cancelamento do filme do Batman Parte 2, meus amigos. É uma coisa que, olha, eu tô vendo aparecer muito toda semana. Na verdade, tem duas coisas que eu vejo acontecer muito. Pessoas dizendo que o Batman Brave and the Bold não vai acontecer. De vez em quando eu vejo uns comentários nesse sentido. E que também The Batman 2 vai ser cancelado. A galera que defende que o Batman do Robert Pattinson vai pro DC já deu uma diminuída ali, né? De vez em quando aparecem uns gatos pingados, mas deu uma diminuída nesse público aí. No final das contas, meus amigos, eu, Fábio, o que eu acho? Existe essa possibilidade de Batman Parte 2 ser cancelado? Toda essa franquia do Matt Reeves? Eu acho que assim, existe essa possibilidade, mas de somente duas formas, eu diria. Primeiro, se eventualmente o Matt Reeves não quiser mais fazer. Ah, o James Gunn tem o seu universo, vai fazer o seu Batman. Tá bom, eu não tô mais interessado em fazer esse Batman, então chega, eu vou fazer outras coisas, tô mais interessado em fazer outras produções. Mas seria uma decisão única e exclusiva do Matt Reeves. A outra possibilidade é algo que muita gente tem comentado, aí os insiders têm falado sobre problemas pessoais do Matt Reeves. A gente não sabe se ele tem algum problema grave, se ele está passando por problemas pessoais com a família, que seja, meus amigos, mas parece que ele tem algum problema. E eventualmente ele pode simplesmente pensar, pô, eu não consigo por agora fazer um filme do Batman porque o meu emocional não me ajuda a trabalhar neste filme. Quando você vai trabalhar com a produção de um filme, você tem que estar apto mentalmente para fazer isso. Uma produção que é um desgaste. Um diretor de um filme é o CEO daquele filme, né? Ele tem que controlar toda uma equipe para que aquele trabalho dê muito certo. Então ele tem que tapar de tudo. É um trabalho desgastante. Por isso que ele ganha bem, inclusive, geralmente para ganhar bem. Então, pode ser que emocionalmente, por tudo que ele esteja passando, ele fale, bom, eu não consigo fazer o filme por agora, eu não consigo fazer o filme, então pronto, eu não quero fazer também. As únicas maneiras que eu imagino esse filme sendo cancelado é se o Matt Reeves não quiser fazer mais um filme, ele não ter mais a vontade. Não que o James Gunn, o Peter Safran falar, você vai cancelar esse filme, a gente não quer saber de você. Não que a Warner vai querer cancelar esse filme, meus amigos, porque essa possibilidade
não existe, pessoal. É sério, essa possibilidade não existe. Eu vejo que muitas pessoas estão contaminadas pelas coisas que aconteceram no passado recente da Warner, que foi o cancelamento do filme da Batgirl, por exemplo, né? E as pessoas levam em consideração isso para pensar que é facinho cancelar o The Batman e do Matt Reeves. Mas, meus amigos, essa comparação é muito esdrúxula e não faz o menor sentido. Uma coisa é um filme que era feito para TV, na verdade, para o sistema de streaming da Warner, com diretores que são conhecidos, mas não chegaram no patamar que, olha, eles têm a produtora deles tem um contrato com a Warner, tal qual é, por exemplo, Matt Reeves. Não existe a mesma força em relação ao filme da Batgirl se comparado ao filme do Batman. E olha, veja, mesmo assim, o filme da Batgirl gerou um burburinho tremendo, algo muito negativo para a Warner como um todo, certo? Se eventualmente você tem a mesma decisão com o Matt Reeves, você perde um profissional, você perde credibilidade e agora, olha, o bicho pega muito mais pesado. Não existe isso, meus amigos. De novo, eu vou repetir, não existe um cancelamento por parte desses estúdios e pela Warner. Se eventualmente eles pudessem fazer isso, eu acho que teriam feito, sabe? O Zaslav já tinha cortado, mas não tem como, ainda mais que você está falando sobre um filme que deu certo em 2022, teve uma série que deu certo em 2024, que foi um sucesso tremendo. Então, esse argumento que o pessoal fala que vai ser cancelado por causa do Brave and the Bold não existe. Certo? As pessoas têm que começar a tomar consciência disso. Eu vou reforçar aqui, Matt Reeves, ele tem contrato a produtora dele com a DC Studios, porque vamos lembrar, não é só The Batman ou a série do Pinguim que nós tivemos aí os trabalhos do Matt Reeves. A produtora dele vai trabalhar com um monte de filme da DC Studios e do DCU. O Cara de Barro é uma produção também da produtora Matt Reeves, a Sixth and Idaho. O Dynamic Duo também é uma produção, enfim, você tem várias coisas que a produtora Matt Reeves está trabalhando junto com James Gunn e Peter Safran. Na Warner Bros. Pictures está rolando também trabalhos com a Sixth and Idaho. Então, o Matt Reeves já está bem dentro do que envolve as produções da Warner como um todo. Então a galera não vai querer mexer dessa maneira com o Reeves. Beleza? Outro detalhe importante que eu tenho que mencionar aqui. Vamos pensar então nas piores das hipóteses. Que o Matt Reeves fala, não vou fazer. Não tem como fazer, não vai rolar, né? É o momento de a gente falar, não, calma aí, isso aí, nossa, que sacanagem, vamos levantar hashtag, vamos pedir aí pro Matt Reeves fazer o filme, vamos torcer contra o Batman lá do James Gunn, porque é uma palhaçada tudo isso. Nesse caminho, pra mim, não existe nunca mais, meus amigos, ficar fazendo hashtag em rede social aí, nesse sentido, inclusive. Partindo desse pressuposto que o Matt Reeves é o cara que vai dizer, ó, consigo fazer o filme, não consigo fazer o filme, pronto, se ele disser que não quer fazer mais, a gente tem que respeitar tudo que o cara quer. Pô, não consigo fazer mais. Pô, eu queria muito ver The Batman parte 2, mas se o diretor não pode fazer, não consegue fazer, tem algum problema, tá passando por qualquer tipo de problema, eu vou respeitar a decisão dele e não vou ficar atacando hate em porcaria nenhuma, meus amigos. Eu cansei dessa palhaçada. A hashtag lá da Liga da Justiça do Zack Snyder foi uma belíssima hashtag na época envolvendo o Zack Snyder. Eu participei ativamente dela porque eu acreditava que o Zack Snyder tinha assim o direito de lançar o filme dele. Porque ele teve problemas pessoais e era uma maneira de ele honrar também a filha que ele acabou perdendo. Então você teve uma tempestade perfeita ali para aprovação desse filme. Você tinha também a Warner precisando lançar alguma coisa relevante no sistema de streaming. Então você teve uma junção de várias pessoas querendo que aquele filme fosse para frente. Até para você dar continuidade a um projeto que envolvia também uma tragédia. Então a hashtag Release Snyder Cuts foi um evento único também, meus amigos. Não é um evento que vai se repetir, porque a gente não vai chegar no mesmo esquema que aconteceu naquela época. A gente tá falando de uma tragédia. Sem falar que toda a continuidade posterior, que era ou você tá com o Zack Snyder ou você tá errado, você não pode querer que o filme do Flash saia assim por diante. Eu lembro que tinha engraçadinho me enchendo o saco falando que eu tava passando pano pra racismo na época só porque eu queria assistir o filme do Flash. Isso pra mim me desmotivou a participar de qualquer tipo de hashtag nesse sentido. Existe contexto, existe uma maneira de você olhar pra tudo isso, mas o fato é que a gente tem uma lição em relação a tudo isso. O movimento de lançamento do filme do Zack Snyder foi um movimento muito bacana na época, mas algumas laranjas podres ali dentro acabaram destoando tudo que era um movimento, a ponto de hoje em dia, nossa, tem muita gente agressiva, tem muita gente complicada lá. Não que os outros fandoms não sejam complicados, tem muita gente complicada também no fandom do Batman, do Matt Reeves e assim por diante. Tem gente muito chata ali também, convenhamos, né?
Mas ainda assim, esse negócio de apoiar a hashtag dessa maneira, como foi feito no passado, não tem como fazer hoje em dia, porque voltou a ser aquele negócio nichado, só de pessoas agressivas, que não necessariamente querem o bem para as outras, mas é só tipo, ó, você gosta desse negócio, você não gosta de nada, você tá errado. Então, pra mim, eu desisto desse negócio de hashtag. Mas um caso envolvendo, sei lá, um cancelamento do filme do Batman Parte 2 por causa de problemas pessoais do Matt Reeves, ou porque ele não quer fazer, não vai me levar a ter ódio do universo de James Gunn, vai fazer com que eu não apoie o Batman Brave and the Bold de jeito nenhum. Eu não tenho esse tipo de pensamento, nem quero passar por isso, meus amigos. Esse negócio de ficar criando inimigos na vida aí é viver na fantasia, a verdade é essa, né? É gente que realmente não cresceu. Então eu não tenho esse objetivo, principalmente nessas esferas que envolve o cara não querer fazer alguma coisa. Pô, bola pra frente, pelo amor de Deus, né? Então, enfim, as únicas possibilidades, e aqui eu tô falando dentro do que a gente vê de percepção envolvendo aí as produções da DC e da Warner, as únicas possibilidades de cancelamento realmente do filme do Batman é se o diretor não quiser mais fazer. Se o cara quiser fazer, a Warner vai fazer esse filme, pessoal. Pode atrasar, mas vai rolar esse filme. Ah, mas não tem hype mais. A vida não vive só de hype também, tá? Parece que o hype virou uma espécie de droga, onde as pessoas só consomem alguma coisa se eventualmente tiver o tal do hype. Se não tiver isso, eu não quero consumir. E, inclusive, usar a palavra consumo já é meio complicado porque envolve um filme. Mas no final das contas é isso. Da maneira como a gente observa os filmes, ou como as pessoas observam filmes hoje em dia, é o consumo. E o consumo parece realmente de uma droga. Eu preciso daquele hype naquele momento, preciso daquela dose naquele momento. Porque se não tiver aquela dose naquele momento, eu não me importo mais com isso. E eu também não participo desse negócio, meus amigos. Ou o filme é bom, ou o filme não é bom. Não é o hype que vai levar o filme a ser bom ou não. Então, se o Matt Reeves quer levar 30 anos pra fazer o The Batman Parte 2 aí, tranquilo, não tem problema. Eu tô nem aí. Vou assistir tranquilamente, de boa, como faço com todas as produções do Batman e além do Batman, naquilo que eu gosto. Olha, tranquilo pra caramba. Da mesma maneira que eu tô torcendo pra que saia o Batman Brave and the Bold, que dê tudo certo, que seja um filme muito bom aí, seja quem for fazer. Então, no final das contas, meus amigos, olha, aqui falando com sinceridade e com a razão, esses são os cenários que eu enxergo aí para qualquer tipo de possibilidade de cancelamento. Do contrário, pode ter certeza que a gente não vai ter nenhum problema nesse sentido. É só deixar o homem trabalhar e fazer o negócio quando ele estiver apto a fazer. Mas ele já deu várias declarações aí que ele vai fazer, que está concentrado nesse filme, que tem esse objetivo de concluir futuramente. A gente está vendo alguma atualização nesse sentido. As próprias conversas com o Andy Serkis, com Robert Pattinson, que já falaram que já tiveram acesso a um enredo. O Andy Serkis chegou a falar no começo do ano, inclusive, que olha, tá empolgado, que já conversou com o Reeves. Então, né, não caia muito nesse papo que muita gente tá querendo disseminar nas redes sociais aí que vai ser cancelado. Com a experiência eu vejo que é só um bando desavisado aí querendo só causar do que necessariamente falar algo que é real. E você, concorda, discorda com tudo que eu falei? Comente aqui embaixo, quero saber de você. E lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Respondi algumas perguntas dos inscritos falando sobre quadrinhos e outras obras do Batman que acabaram manchando a imagem do personagem. Dá uma olhadinha lá. E além do mais, fiz o jornalzinho de todo domingo, o Bate-Giro de Notícias, trazendo várias atualizações do universo do morcego. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. É isso, vou ficando por aqui.